Opa, bom, imagine que todo dia seu tempo recomeçasse. Se você estivesse preso no mesmo dia, o que você faria? No começo, talvez se sentiria sortudo e gastaria seu dinheiro como louco, já que no final iria recomeçar tudo novamente e em breve perceberia que na vida não há nada interessante. Então, buscaria diversão nas apostas, nos crimes, mas no final não teria preocupação, pois tudo reiniciaria. Talvez seja irritante saber que tudo feito seria em vão. Você se cansa de tudo e tenta dar um fim, mas sempre acorda no mesmo dia, em 7 de julho de 2020. O nome da obra vai estar aparecendo aí na tela, também estará na descrição e nos comentários. Então vamos nessa. O manhwa começa com o prota conversando com uma bela moça, na qual a diz que hoje é o dia que ele completa 1000 anos. A mulher diz uau, mas pergunta se tem necessidade de inventar uma história como essa para pegar uma garota, e que essa tática é antiga. O prota já diz que é verdade, e que sabe milhares de línguas, e que a habilidade dele de hack é a melhor, e completa dizendo que agora ela deve estar se perguntando como que alguém como ele quer pegar ela, e diz que já que amanhã vai reiniciar tudo novamente, qualquer coisa que ele fizer a ela será inútil. A mulher já pensa que é a primeira vez que acha alguém assim e nem sabe como se comunicar, e começa a mandar mensagem para a amiga pedindo para ela chegar, pois quer ir embora. Porém o prota diz que ela não virá, e a mulher surpresa pergunta como que ele sabe. O prota diz que o ex-namorado dela voltou do nada, então ela vai ficar com ele. A mulher já fala para ele parar de mentir, mas o prota diz que em 9 minutos e 13 segundos a amiga dela irá ligar. A mulher irritada levanta e diz que espera que isso aconteça, senão o prota será a lateral do Vasco. Porém ao se levantar, esbarra com um cara que a chama para tomar bebida como forma de desculpa por esbarrar nele. Ela pergunta quem é ele e o manda deixar ela. O homem ainda insiste, mas o prota intervém, chamando o homem até ele. O homem a larga e vai em direção ao prota e o joga um cigarro, mas o prota fica imóvel e surpreende o homem, na qual pensa como que ele desviou e se ele previu tudo isso. Com raiva, já parte para cima dele com um murro, mas o prota desvia e dá só uma no queixo dele, que o joga para longe. Os outros caras se chocam com isso, e o chefe daquele homem aparece e pergunta como que ele ousa tocar no homem dele, e fala que o prota é um homem morto. O prota já diz que ele cresceu. O homem fica sem entender, mas o prota completa dizendo que se é assim que Jao ensinou seu irmão mais novo. O homem em choque pergunta se o prota conhece o irmão dele, enquanto o prota liga para Jao e fala que o irmão dele estava causando problemas ali. A mulher que está perdida se questiona quem é ele e como ele tem o número dele. O prota no telefone diz que se não quiser começar uma guerra na China, ele deve fazer o que ele disse na reunião de Maior. O homem com medo diz que até da reunião de Maior ele sabe. O prota fala para Jao controlar seu pessoal e que na próxima vez não será apenas uma ligação, e entrega o celular ao homem, que já se desculpa e fala que não irá se repetir, e pede ao prota e à moça perdão pelas ações deles. O prota diz que está de bom humor hoje e que deixará eles ir. A mulher fica novamente chocada e se questiona quem é ele, e ela recebe uma ligação da amiga no horário que o prota falou, e a amiga fala que não vai poder ir, pois o namorado dela voltou e que amanhã a levará para jantar, e se despede. A mulher fala que é impossível. O prota diz que não é impossível e que apenas venha com ele. A mulher em seu pensamento diz que não acredita no prota. Ao chegarem no estacionamento e ver o carro do prota, pergunta se esse é o carro dele, mas o prota nega. Ela brava diz que ele roubou um carro, mas o prota tranquilamente diz que não se importa, já que amanhã voltará para o dono. A mulher já se pergunta se ele deixará uma mulher bêbada e gostosa ir para casa sozinha à noite. O prota já diz que não está interessado em uma mulher que usa muita maquiagem para parecer bonita. A mulher já se irrita e pergunta o que ele disse, mas pede para ele esperar, e ela retira toda a maquiagem e mostra ao prota. O prota responde dizendo que ela é uma 9/10 e a chama ela para ir à sua casa, para provar que ele não está mentindo, e diz que a cama dele é de casal, então não há o que se preocupar. A mulher já diz que qualquer coisa que ele tenta fazer com ela vai chamar a polícia. Ela entra no carro e o prota leva para casa. No outro dia, o prota já pensa que mais uma vez está em 7 de julho e que aquela bela mulher se foi, mas ela chega o questionando sobre o dia ficar se repetindo e pede para ele explicar, pois era dia 8. O prota fica surpreso por saber que era dia 8. O prota entra no banheiro e a mulher fala que tipo de homem ele é para se esconder no banheiro e cobra a explicação que ele prometeu. O prota em seus pensamentos reflete que isso não é um sonho e que o tempo realmente começou a andar e que ele finalmente está livre dessa pegadinha do tempo. Ele alegremente diz: mundo, estou aqui, espere por mim, e aparece a janela do sistema, na qual diz que o prota passou no teste do milênio e o sistema de reencarnação do tempo foi iniciado. O prota pensa se isso é um sistema e se ele
ele despertou isso. Na janela mostra os atributos do Prota: força 7, velocidade 9, estamina 8, força mental 10.158, mostra o limite do ponto de reset, que é de 365.000, e mostra algumas outras habilidades também, e que o Prota tem 1.354 habilidades no máximo. O Prota pensa que seus atributos físicos são comuns, mas sua força mental é bem alta, e se pergunta o que significa esse reset de tempo, e se ele pode resetar o tempo quando ele quiser. A janela responde que sim, e que o ponto de reset é 7 horas da manhã, e avisa que quando ele reseta no mesmo dia mais de uma vez, os pontos consumindo vão dobrando. A primeira vez é 1 ponto, a segunda vez é 2 pontos, a terceira vez é 4 pontos, e que a 20ª vez é 524.288 pontos. O Prota percebe que resetar muitas vezes no mesmo dia, ele perderá seus pontos todos, mas que se resetar uma vez ao dia, estaria tranquilo, e pensa que reset passivo e ativo é diferente, e que antes ele estava preso no tempo, e agora ele controla o tempo, e que antes disso tudo, ele era apenas um estudante sem habilidade, mas agora ele tem 1.350 habilidades no nível máximo, e que ele tem 1000 anos no mesmo dia, e agora que o tempo é normal, ele poderá usar todas as habilidades dele. A mulher, ouvindo aquilo, já pensa que ele é louco. O Prota sai, e ela pergunta se está tudo bem, e o Prota diz que é o melhor dia que ele teve em 1000 anos, enquanto a mulher se pergunta se ele ainda insiste nisso. Neste instante, alguém bate na porta, e fala como que o Prota ousa roubar o carro do chefe dele, e que ele é um homem morto, e manda abrir a porta. A mulher olha pelo olho mágico, e vê que são 3 caras, que manda abrir a porta, ou irão arrombá-la. A mulher já fala que é tudo culpa do Prota, por roubar um carro, e que agora eles estão atrás dele. O Prota diz que não sabia que seria um dia normal, e que coincidentemente roubou o carro de Wang. Ela fala que ele é bem famoso no submundo, e que agora o Prota está sendo caçado por ele. O Prota diz que ele tem um grande histórico de superação, que os pais deles apanharam de trabalhadores sociais contratados por terceiros, e em seu momento de raiva, ele os destruiu em pedaços, e foi preso por 3 anos. Depois que saiu, ele começou a trabalhar na rua, e ficou conhecido devido à sua inteligência, mas agora ele é um dos peixes grandes da China, e é bem poderoso. A mulher, com medo, já fala que já era pro Prota. Ele diz que isso é um problema pequeno, e que ontem ele usou o nome de Li, e que se não cuidarem direito disso, eles serão caçados e mortos. Ela pergunta o que o Prota irá fazer, e ele responde que simples, que irá recomeçar tudo, e fala para o sistema que quer usar o reset temporal. O sistema fala que ele irá resetar para o dia 8, que vai consumir 1 ponto. Após o reset, já voltamos para a mulher pedindo para o Prota explicar, e o Prota, sorrindo, percebe que realmente funcionou, e já coloca o dedo na boca dela, e fala que não tem tempo para explicar, e pede para ela se vestir. Ela morde o dedo dele, e fala que sabia que ele era um irresponsável, mas que não achou que seria assim. Ele explica que o carro que ele roubou ontem é de um homem chamado Wang, e que seus homens chegarão em breve ali, e fala que não tem medo, mas é por causa dela que ele quer sair dali rápido. Ela já pergunta se sabe quem ela é, e que ele vai ter que implorar pela colaboração dela. O Prota a puxa para perto e pergunta se é igual ela fez ontem à noite. Ela, corada, fala que vai deixar ele jogar no Vasco. O Prota diz que infelizmente vai desapontá-la, já que conhece alguém para consertar isso tudo. A mulher fica curiosa e pergunta quem é. O Prota responde que é uma mulher, uma com muito amor. Vemos o Prota dando fuga, enquanto os capangas aceleram atrás dele. Um deles chega perto do Prota e manda parar o carro, senão vai tomar. A mulher fala que eles têm armas, mas o Prota fala que essa é a parte mais divertida, e manda ela se preparar. Ela grita dizendo que ele é louco de ir tão rápido, e o Prota fala que não pode fazer nada, senão os caras pegam ele. Os homens falam para pegarem ele, pois o carro é muito importante para o chefe deles. O Prota liga para ali, e diz que tem um traidor na empresa dela, e que vai fazer ela perder a aposta. A mulher pergunta quem é ele, e como ele sabe da aposta. O Prota responde que tem suas fontes, e que pode falar mais do irmão dela, e ele pede para alguém o encontrar no andar de baixo do escritório dela, em meia hora, e eles irão conversar pessoalmente. Ela pergunta quem é ele, mas ele desliga. A mulher ao seu lado fala que eles estão presos. O Prota fala que eles não podem o prender, e começa a acelerar o carro, e fala para ela olhar esse drift insano. Os caras ficam chocados com isso, e fala para não pararem, e que é para pegá-los. Mas o Prota consegue dar a fuga ali, enquanto a mulher grita por ajuda. O Prota chega na casa dela. Ela pergunta como que ele sabe onde é a casa dela, mas ela já fala que nem quer saber, pois o Prota vai falar que já viveu por 1000 anos. Ela sai e fala que o Prota dirige bem, e pergunta onde ele aprendeu. O Prota responde que praticou a vida inteira nisso, e que foi de arrasta para cima muitas vezes para aprender a dirigir assim, e fala para ela não aprender com ele, já que ele teve várias chances, e ela só tem uma. Ela fala que ele tem o número dela, mas isso não significa que ela está à disposição dele, mas o Prota nem ouve, e vai apenas embora dali, e a mulher pensa que ele a enganou
a noite toda e que ela não vai responder ele, mas já pensa que isso tudo pode ter sido planejado pela amiga dela, senão ele não saberia onde ela mora. Ela vai perguntar para a amiga e vai desmascarar o Prota. Depois de meia hora, o Prota diz que Lin Huang, que na superfície é uma empreendedora, mas a história dela é bem complicada, pois o homem que pode destruir a China do Leste inteira é o irmão dela. O Prota sabe disso tudo, pois devido a ela ser gostosa, o Prota já se relacionou com ela, então avisam que o Prota chegou. Ela manda o cara que avisou descer primeiro e já começa a falar as informações do Prota e da sua família. O Prota já diz que ela é boa, pois conseguiu muita informação com apenas o número de telefone dele. Ela já fala que ele parece alguém comum, mas alguém comum não saberia da aposta e pergunta quem ele é. O Prota responde que não é uma pessoa comum e diz que sabe de muita coisa importante para ela, como um traidor da empresa, e diz que se ela der 10 milhões, ele contará a identidade do traidor. Ela responde que como que ela dará 10 milhões para uma pessoa na qual não sabe se a informação é verdadeira ou não, e já aponta a pistola nele e fala para ele explicar, senão já sabe. O Prota diz que sabe que ela atiraria, mas como ela atiraria sem um cartucho? Ela se pergunta como que ele tirou as balas, já que a pistola estava debaixo da mesa, e se pergunta se foi quando ele se aproximou da mesa. O Prota já diz que é um homem de negócios inteligente, e como ele removeu as balas, faz parte da inteligência dele, e pede para ela confiar nele, e que ele não quer machucar ela, pois ele está ali apenas pelo dinheiro. O Prota em seus pensamentos sabe que ela precisa de um motivo, e faz sentido ele fazer isso tudo por dinheiro, e que faz mais sentido falar de dinheiro para baixar a guarda psicológica dela. Ela pergunta o que ele mais sabe, e o Prota responde que ela é a filha mais velha da família ali, mas por ser garota, foi tratada diferente, mas ela queria provar para todos que mulheres podem ser mais fortes que homens, mas sempre acabou na sombra do irmão. A mãe dela sempre a ajudou, mas depois de divorciar com o pai dela e começar a namorar outros homens, ela ficou chata e começou a ameaçar ela, caso ela não se casasse com Ding Huilong. Mas ela não queria o casamento e queria desistir, mas estava preocupada com a sua mãe. E para desmotivar o Ding Huilong, ela teve 3 namorados falsos, mas acabaram ficando um pior que o outro. O primeiro foi de arraça pra cima, o segundo foi por hospício e o terceiro foi incriminado e não irá sair de lá. Huilong é um homem muito cuidadoso e ele fez isso tudo para nenhum homem chegar perto dela depois de ouvir as notícias. Aí, para escapar do casamento, ela e Huilong fizeram uma aposta secreta, na qual cada um deles abriram um negócio, e em 5 anos, quem fosse maior ganhará. Porém, a coisa que ela não sabe é que Huilong roubou alguém do lado dela e o fez de espião, e no dia do lançamento, ele vai arruinar tudo. O Prota pergunta se precisa continuar. Ela faz um cheque no valor que o Prota pediu e pede para contar quem é o traidor. O Prota diz que irá contar, e chega um homem pedindo para a senhorita ali assinar uns papéis. O Prota pega a cabeça do homem e bate ela na mesa e aponta a pistola para ele e diz que ele é o traidor. O homem, sem saber o que está acontecendo, pergunta o que ele está falando. O Prota questiona sobre os 5 milhões de dólares que está na conta bancária da Suíça dele. O homem se faz de desentendido e fala que ele está errado. O Prota pergunta se ele realmente não irá falar. Então pega o celular dele e liga para Huilong, e o cara já atende perguntando se ele pegou as informações. O Prota o joga para o canto e pergunta se ele ainda quer continuar. A senhorita Lee já fala que o assistente a ajudou por muitos anos e por isso não vai levar para o lado pessoal, mas nunca pensou que ele atrairia por meros 5 milhões. O homem tenta se justificar, dizendo que ele pegou dinheiro, mas precisa contar a ela uma coisa. Mas o Prota fala que a mãe dela não queria que ela se casasse com Huilong, mas que foi por pressão do avô dela. Mas o Prota completa dizendo que foi Huilong que pediu ao homem para dizer isso, pois usar o nome da mãe dela seria o ponto fraco e que a partir de agora ela decide o que quer fazer com ele. Ela o manda sair dali e que não quer o ver novamente. O homem agradece e sai correndo. O Prota diz que pensou que ela iria acabar com ele, mas ela responde que só não queria fazer isso ela mesma e que hoje à noite ele vai estar no fundo do rio. Ela diz que ainda está com suspeita da identidade do Prota e que talvez ele pode ter sido mandado pelo Huilong para descartar aquele peão e ganhar a confiança dela. O Prota diz que ela está com muita suspeita, mas sabe como acabar com isso e diz que apenas o deixe ser o namorado dela falso.